No último episódio do Rascunho, a gente discutiu o GPT-3, um robô criado em 2020 que é capaz de escrever texto, redações capazes de passar no Enem e de completar padrões como se fosse um teste de QI. A gente até discutiu um pouco se esse robô era então inteligente, mas sinto dizer que testes de QI não medem inteligência. Olha só, quando alguém cria um robô que parece ser muito inteligente, das duas uma. Ou esse robô realmente tem alguma coisa que se aproxima do que a gente chamaria de uma inteligência assim geral, ou a gente que está sendo enganado e tratando os efeitos secundários da inteligência como se fosse a própria inteligência em si. Deixa eu explicar. Esse robô foi treinado para encontrar padrões em texto. Então ele é muito bom nisso, nessa tarefa de encontrar padrões em texto. Pode-se dizer até que ele tem um vocabulário muito desenvolvido, assim como uma pessoa que lê bastante provavelmente vai ter um vocabulário maior. Da mesma forma, um algoritmo treinado para identificar padrões em fotos de pessoas, padrões de pixels, de cor, etc., pode ficar muito bom em reproduzir esses padrões, como é o caso do algoritmo por trás do site thispersondoesnotexist.com. É um site que tem um algoritmo treinado para identificar fotos, identificar rostos e que então conseguiu identificar quais são esses padrões que o ser humano também chamaria de rostos. Isso não foi só feito assim para retratos, também foi feito para foto de gatos, foto de cavalos e até para moléculas. Tem um robô que foi treinado para identificar moléculas e que, portanto, também foi treinado para produzir assim moléculas. Interessante, né? Mas isso é inteligência? E se você precisa do ingrediente criatividade, já adianto que esses robôs também podem improvisar texto, fotos e formas de moléculas. Isso é inteligência? Essa é uma pergunta extremamente complicada e a gente vai atacá-la pouco a pouco. Então, pro assunto de hoje, como que a gente mede inteligência em seres humanos? A maneira mais famosa é o que se chama de teste de QI. QI significa quociente de inteligência. A ideia é que o QI seja uma medida média de vários testes padronizados. O nome e a sigla vem de um psicólogo alemão chamado William Stern, lá de 1912. E o motivo de eu estar falando isso não é simplesmente por curiosidade, mas é porque é importante a gente pensar na origem das ideias e das ferramentas que a gente usa. Pensando no contexto 1912, Alemanha. Na ciência, nessa época, uma das ideias vigentes era a ideia de eugenia. Eugenia é a ideia que a gente deveria melhorar a humanidade, melhorando a qualidade genética dela. Isso significa um esforço sistemático de encorajar a reprodução de pessoas que tenham genes superiores e sistematicamente eliminar os genes inferiores da população, seja através de prisão, assassinato ou esterilização de indivíduos que tenham genes inferiores. Se essa ideia tá parecendo horrível, é porque ela é horrível. Ela foi uma das bases da Alemanha nazista. A ideia de que existiam raças superiores e raças inferiores, e as inferiores deveriam ser esterilizadas ou assassinadas. Essa ideia era muito grande na época, lá do regime nazista, e em 1912 ela estava crescendo, tinha cientistas escrevendo livros dizendo que, eugenia realmente assim era a direção que o mundo devia seguir para eles. E claro, quem que define qual que é a raça superior? É aí que tá a malandragem, meu amigo. Normalmente o cara vai falar, a raça superior sou eu. E uma das maneiras de legitimar essa ideia de que a raça superior era a raça do cientista que estava escrevendo era através de tentar medir alguma coisa que mostrasse que as outras raças eram piores. Raça também era um negócio muito mal definido. A pessoa olhava a cor da pele, ou em alguns casos dentro da Europa de branco com branco, olhava tipo o formato do nariz, o formato da cabeça e falava, opa, essa é uma pessoa de outra raça. E aí tentavam medir, por exemplo, a inteligência dela. Uma das maneiras mais antigas de se tentar medir a inteligência do ser humano é, na verdade, medindo o formato da cabeça dele. Teve gerações de cientistas tentando medir assim o comprimento do crânio, não sei o que, e tentando provar que isso tinha alguma correlação com inteligência. Inclusive Francis Galton, um dos pais da estatística, tentou provar que essa ideia fazia sentido. Fez um mundaréu de experimentos e o resultado foi nada, zero correlação entre o formato da sua cabeça e a inteligência que você tem. E aí
aí, já no começo do século XX, alguns cientistas perceberam que tinha certas crianças na escola que iam bem em várias matérias que não tinham nada a ver uma com a outra, enquanto outras crianças pareciam ir mal em todas as matérias. Então eles pensaram, acho que aí tem coisa, de repente umas crianças são mais inteligentes que as outras. Assim, não me surpreenderia nada se nenhum desses cientistas estivesse cuidando dos próprios filhos ou tipo, fazendo o dever de casa do lado da criança, sei lá. Dado que é o começo do século XX, na Europa e tal, realmente não me surpreenderia nada que esses caras achassem que isso é uma descoberta científica. Tem criança que vai mal na escola. Eis que veio a Primeira Guerra Mundial. E nessa época os Estados Unidos estavam tentando decidir quem que ia entrar pro exército e quem não ia. E veio alguém com a maravilhosa ideia: e se a gente fizesse um teste de inteligência, um teste de QI, pra ver quem entra no exército e quem não entra? Foi isso que eles fizeram e os testes eram extremamente capengas. Eram testes que não tinham nenhuma consistência, tinham alta variabilidade nos resultados e na prática nem estavam testando nenhum tipo de inteligência. Eles estavam testando familiaridade com a cultura norte-americana. Isso seria o equivalente no Brasil a gente fazer um teste de inteligência que na verdade testa quantas novelas da Globo você assistiu. Não fazia o menor sentido. Mas bem ou mal, uma coisa que eles fizeram foi popularizar a ideia de testes de QI. E hoje, mais de 100 anos depois, a gente já não faz testes de ver quem manja mais de cultura americana e chama isso de teste de inteligência, mas em muitos aspectos a gente ainda não saiu de 1912, quando o assunto é QI. Por exemplo, recentemente saiu um estudo na revista Psychological Science, olhando para testes de QI no mundo inteiro e concluindo que o cidadão médio de vários países no mundo tem um QI que classificaria ele como uma pessoa com um nível sério de deficiência. Essencialmente, num palavreado mais chulo, concluíram que o cidadão médio de vários países no mundo tem retardamento mental. Vamos olhar esse estudo então em mais detalhe. Os autores do estudo definiram que o QI médio do Reino Unido era de 100 pontos, com uma variação de 15 pontos. Significa que se uma pessoa tivesse um QI de 115, quer dizer que no Reino Unido, se ela fizesse um teste, o QI dela daria de 115. Só que a conclusão deles foi que daí vários países africanos, por exemplo, tinham um QI médio abaixo de 50. Isso corresponderia a concluir que o cidadão adulto médio de vários países africanos seria tão inteligente quanto uma criança de 11 anos na Europa. Presta atenção nisso. Estão falando que em vários países o adulto médio é tão inteligente quanto uma criança de 11 anos em outros países. Se você não está assim com a pulga atrás da orelha, eu fiquei com certeza, porque como assim? Será que eles estão concluindo então que metade do mundo tem a cabeça de uma criança? É isso? Para resumir a história, a qualidade dos dados desse artigo é pra lá de tosca. Eles estavam sim, em vários casos, medindo crianças. Só para dar um exemplo, em Burkina Faso, o QI não foi medido de adultos, eles pegaram um estudo de QI que olhou para crianças de 5 a 15 anos. Na Namíbia, eram crianças de 7 a 12 anos. No Malawi, eram crianças de 7 a 14. Tá entendendo? Obviamente que o resultado ali vai dar que essas pessoas, nesses estudos, têm uma cabeça de uma criança, enquanto em outros países eles olharam para pessoa acima de 18 anos. Então, assim, esse estudo já foi removido da revista científica, beleza, era um estudo ridículo com uma conclusão absurda, e eu não entendo como que eles não desconfiaram disso e deixaram o estudo passar em primeiro lugar. Mas isso ainda não responde à pergunta mais fundamental. Como é possível que tinha tanta variação assim nos resultados desses testes de QI? Problemas de tosquices de dados à parte, esses testes estavam concluindo que as crianças lá na África são mais burras que crianças europeias ou adultos europeus. E então só, assim, de repente esse teste não tá medindo o que ele falou que ia medir. Tosquices de dados à parte, esse artigo concluiu que crianças em alguns países são mais burras que crianças e adultos em outros países. Será possível isso mesmo? Será que realmente gente que nasce em algum lugar, gente que tem alguma cor da pele, instantaneamente é mais burro? Bom, isso é o que deu de acordo com o teste de QI. Então talvez o teste de QI não esteja fazendo o que ele diz que faz. Vamos pegar um exemplo bem distante então para explicar isso. Na Bolívia tem um povo chamado Tsimané. É um povo caçador e coletor que vive lá plantando banana e mandioca, vive lá na deles, e muitos deles não sabem nem ler nem escrever. Assim, francamente, eles não precisam disso em grande parte. Então, quando vem um teste de QI, e isso aconteceu algumas vezes já, eles tiram notas extremamente baixas e muitas vezes nem entendem o que é para fazer no teste de QI. Imagina, é a primeira vez que você vê um lápis
lápis e um papel. O que você vai fazer com aquilo? Ou você viu, mas sabe, não é parte da sua vida. O resultado deles é que eles tiram umas notas terríveis e o pesquisador então anota no relatório: povo de Simané é burro. Mas calma, o conhecimento desses caras de botânica, por exemplo, é totalmente assim, muito além do que um moleque de cidade tem. Os Tsimané dependem de saber qual planta é qual pode comer, qual que é veneno, qual que ajuda a curar. Enquanto, por exemplo, tem aqui um cidadão que tem um doutorado e ainda não sabe a diferença entre coentro e salsinha. Mãe, se você tá assistindo isso, eu continuo não sabendo. Eu tenho que ir pelo que tá escrito no saquinho. Esse é o problema fundamental dos testes de QI. Eles não estão medindo muitas vezes a sua inteligência. Eles medem quão bem você conhece um problema e quão motivado você tá em terminar ali o teste, em completar o problema, em fazer o professor feliz. Por exemplo, tem vários testes que são assim culturalmente neutros ou culturalmente justos, que mostram, em vez de coisas escritas, mostram quadrados, retângulos e círculos e pedem para você identificar um padrão. Mas pensa que você é um tsimané, plantador de mandioca e banana. Em que contexto na sua vida que é necessário você saber identificar qual triângulo tem os ângulos assim assado, qual que é o círculo diferente? Essa é uma tarefa que não faz o menor sentido para você e se você não faz parte de uma escola, se você não cresceu fazendo prova, de repente você nem entende por que você tem que se esforçar para acertar aquele negócio ali. E só mais um exemplo. Tem vários testes que desenham um labirinto e você ganha pontos se você chegar no final do labirinto rapidinho. Mas se você nunca viveu num lugar com corredores e paredes, novamente, qual é a desse labirinto? Para muita gente, esse teste não faz o menor sentido. Esse teste normalmente é feito por alguém que mora numa cidade que, portanto, inevitavelmente vai ter vários vieses colocados ali. Um deles sendo esse lance de motivação. Se a gente cresce fazendo prova na escola e a gente quer agradar o professor e a gente cresce num ambiente em que tirar nota é importante, se aparece um teste a gente já sabe que a gente quer tirar 10, quer tirar 100, sei lá. Para uma pessoa que não faz prova na vida dela, ou para uma criança que até faz, mas não tem nenhuma motivação para fazer aquilo, ou de repente tem outros problemas, ela tá passando fome, tem violência em casa, de repente tem muita coisa importante na vida dela que não é aquele teste, entendeu? Esse é o problema dos testes de QI. Tudo que eles medem e chamam de inteligência, como a capacidade de identificar um círculo ou de completar um labirinto numa folha de papel, que pros Tsimané, por exemplo, não seria nenhuma indicação de inteligência, e talvez sim seja uma indicação de que você perdeu tempo na tua vida, e as coisas que eles não medem e deixam pra trás. Por exemplo, uma maneira de medir quem é mais inteligente nos Tsimané talvez fosse ver quem conhece mais plantas. Uma maneira de medir quem é mais inteligente em outro contexto vai ser totalmente diferente. Testes de QI, assim, universais, muitas vezes são completamente cegos em relação ao contexto. Tudo isso é pra dizer que QI não existe, então? Não é isso. É que os testes de QI têm sérios problemas. E do jeito que tá, não tem como a gente nem saber se tem uma grande variedade de inteligências no mundo, que a gente nem tem um teste bom pra isso. Um teste, por exemplo, que vê quantas plantas medicinais que você conhece, se for aplicado em uma criança que vive na cidade, vai concluir que essa criança na cidade não consegue viver sem um adulto ajudando ela, que muitas vezes é como a gente descreve uma deficiência. E isso é porque o teste está dizendo aquilo. Assim como um teste que vê quantas palavras você conhece ou a sua capacidade de escrever um texto coerente, bom, ele vai concluir que um robô que sabe fazer isso é inteligente. E vai concluir que uma criança que não sabe ler, por definição ali no teste, é burra. Então, no fundo, será que dá pra fazer um teste sem contexto? Fica aí a pergunta pra vocês nos comentários. Você acha que dá pra escrever um teste de QI universal? Tem algum tipo de inteligência que se aplica a todos? Diz aí o que você acha pra gente, porque essa pergunta tá longe de estar fechada. Valeu? Aquele abraço e tchau!